Poderes paranormais. Os paranormais. Leroy Tetosh Dia Tigerize. O rei te toca, Deus te cura. Consta que com estas palavras, um toque de mão, da mão real, os monarcas franceses medievais costumavam curar milhares de pessoas atacadas por escrófula, tuberculose dos gânglios linfáticos, também atribuída aos soberanos britânicos da época. A suposta habilidade de curar originou-se de uma secular tradição que muitos chamam de cura psíquica ou espiritual. Naquele tempo, um poder mágico religioso, como acontece frequentemente ainda hoje, seja qual for o nome, existem padres, membros da realeza e pessoas comuns que vêm praticando variações da medicina psíquica desde os tempos pré-históricos. Apesar dos ceticismo da medicina ortodoxa, os operadores de cura psíquica gozam de popularidade cada vez maior entre os que buscam terapeutas alternativos. Muitos deles julgam-se dotados de poderes divinos, dizendo que agem como meros intermediários entre o paciente e Deus. Curam pela fé. Outros declaram-se guiados por espírito do outro mundo. Praticantes de algumas das mais antigas artes de curas asiáticas dizem que restituem a saúde aos pacientes, dirigindo sobre eles o fluxo de energia cósmica que se derrama sobre o universo. Outros ainda afirmam gerar dentro de si próprios essa energia vital, mas a verdade é que todos utilizam de alguma forma de imposição ao toque para realizar tais curas. Qualquer que seja o método ou o toque, qualquer que seja um método utilizado. Entretanto, o importante é que a maioria dos poderes de cura, tal como os do passado e do presente, retratado nas próximas páginas, acredito que a doença é o resultado de uma desarmonia entre o corpo, a mente e a alma. Ao restaurar a harmonia natural, os operadores de cura estão restaurando a saúde dos seus pacientes. As mãos do sensitivo italiano contemporâneo Nicola Cutolo aparentemente geram uma extraordinária energia de cura. Em 1978, Cutolo tornou-se o primeiro praticante de cura pela fé autorizado oficialmente a trabalhar em um hospital italiano, o Santa Venere, em Bari, onde muitos pacientes sentiram uma melhora significativa. Nesta gravura de 1594, o rei Henrique IV da França coloca sua mão sobre a testa de um entre mais de 600 de seus súditos que acorreram a Paris naquela Páscoa. Na Idade Média, a capacidade sobrenatural de curar a doença era considerada prova irrefutável do direito divino do monarca. Os frades franciscanos, como este à direita, conhecidos fundamentalmente por sua dedicação aos pobres e doentes, tiveram entre seus membros alguns conhecidos praticantes de cura. O mais famoso foi o fundador da ordem, São Francisco de Assis, a quem são atribuídas várias curas milagrosas com um simples toque de suas mãos. Imerso em silenciosa meditação, o terapeuta Qigong Jinfa Zhang, que vive no Canadá, transmite energia cósmica ou Qi a um paciente através das mãos. Ele diz que ao dirigir seu Qi sobre a doente, restaura a harmonia do fluxo da energia dela, recuperando sua saúde. Segundo ele, após meia hora de Qigong, o paciente sente-se uma pessoa totalmente diferente. No Instituto Ayurvédico de Nova Delhi, mãos hábeis massageiam uma paciente para estimular o fluxo de energias vitais, conhecido por doshas. Ayurveda, ciência da vida em sânscrito, é um método de medicina datado de 4.000 anos atrás e que prescreve dieta, tratamento com ervas, meditação e massagem, tudo com o objetivo de manter o fluxo e equilíbrio adequado dos doshas, essenciais para o bem-estar físico e espiritual.
Através de luzes coloridas e da imposição das mãos, dois membros da sociedade, artérios, atuam para restaurar a saúde de um paciente. Os arterianos usam a luz verde associada à harmonia e ao equilíbrio para tornar os pacientes receptivos à cura. A seita foi fundada nos anos 50 por George King, um inglês que acreditava que todos têm o poder da cura, bastando canalizar as energias vitais irradiadas pelo sol. Essas energias guiadas pela oração ou por outro ato mediativo poderiam restaurar a harmonia e o equilíbrio a um indivíduo, a grupos de pessoas ou até ao mundo todo. À direita, o sensitivo Nicola Cutolo espalma as mãos acima do ombro artrítico de uma cliente, empenhando-se em saturar essa área com energia vital. Consta que depois de 7 ou 8 sessões, a paciente sentiu grande alívio. Cutolo disse que nada há de especial em suas mãos, elas canalizam uma corrente terapêutica a partir da força de seu cérebro e de sua vontade. Uma mulher com fortes dores no estômago recebe luz colorida no Instituto de Relaxamento Biocrômico de Milão. Terapeutas tentam transmitir-lhe energia de cura pelas mãos. Consta que o uso terapêutico de luzes coloridas, conhecido por cromoterapia, ajuda a transferir a energia do operador para o paciente. Esta paciente foi considerada curada em 8 sessões. Entre os dedos do operador de cura pela fé, o filipino Plácido Paile Tayan, e a pele do paciente aparece uma mancha de sangue, supostamente uma materialização do mal que o curador pretende remover. Paile Tayan diz que pode curar ou traçar qualquer tipo de doença, mas o resultado final está nas mãos de Deus, somos apenas seus instrumentos. Conhecida em todo o país por suas curas milagrosas, a curandeira russa Dijuna Davitashvili trata um menino epiléptico, canalizando energia espiritual através da técnica que ela denomina conexão reversa. Dijuna, cujos serviços são muito requisitados, declara seguir um secular método assírio para tratar dessas doenças do coração até cegueira. As mãos do terapeuta irlandês Phoebe Nolan acariciam as de uma mulher doente que espera ser curada pelo famoso toque. Nolan diz que seu poder vem de Deus e, de fato, de ser o sétimo filho de um sétimo filho, segundo a lenda secular, uma garantia de talentos curativos. Sua reputação trouxe-lhe dinheiro e fama, e ele declara que cerca de metade das pessoas que trata ou tem uma melhora significativa ou fica completamente curada. Empresários paranormais. Ray Kroc, proprietário de uma empresa de utensílio de cozinha industrial em Chicago, ficou muito intrigado em 1952, quando um pequeno restaurante drive-in de San Bernardino, na Califórnia, encomendou 8 máquinas de milkshake. Eram muitas máquinas para um estabelecimento tão pequeno, considerando que cada uma delas fazia 5 shakes por vez. Kroc perguntou a seu vendedor da costa oeste o que o restaurante faria com todas aquelas máquinas. Eles usam todas, respondeu o vendedor. Quando chegou o pedido de mais 2, Kroc voou até a Califórnia para conhecer o restaurante de perto. Ao chegar lá, deparei-me com uma fila de carros como jamais tinha visto em outro drive-in.
Kroc percebeu de imediato que os donos do restaurante, os irmãos Richard e Maurice McDonald, haviam conseguido com certeza algo diferente e grande. O drive-in oferecia um serviço mais rápido e mais barato do que a maioria dos concorrentes, atendendo quase exclusivamente famílias jovens. Um mercado em expansão naqueles anos do pós-guerra. Dentro de alguns meses, Kroc fez um acordo com os irmãos para espalhar o franchise do restaurante por todo o país. Em 5 anos, os arcos dourados dos McDonald's, sua marca registrada, podiam ser vistos em 228 drive-ins de costa a costa dos Estados Unidos, mas Kroc recebia menos de 2% dos lucros brutos dos restaurantes e foi obrigado a desistir de um quarto dos mesmos em favor dos irmãos. Alguns anos mais tarde, considerando que seu retorno era muito pequeno e também por sentir que os irmãos McDonald não assimilavam bem o conceito de franchise, Kroc decidiu comprar as partes deles. Em 1961, ele pediu aos irmãos para estabelecer um preço pelo negócio todo, inclusive o nome. A resposta dos irmãos foi: pode ficar com tudo, exceto com o restaurante de San Bernardino, por 2,7 milhões de dólares. Aparentemente, os McDonald's não estavam sendo gananciosos. A ideia foi um sucesso e cada um deles queria sair do negócio com 1 milhão de dólares. Depois de pagos os impostos, o advogado de Kroc achou o preço excessivo, principalmente porque o negócio não incluía o primeiro restaurante, e aconselhou seu cliente a desistir da ideia. Kroc não gostou do preço, mas alguma coisa, uma espécie de voz interior, impediu de desistir. Não sou um jogador e não tinha todo aquele dinheiro, mas meu instinto dizia que ele deveria prosseguir, que eu deveria prosseguir. Relembrou Kroc. Mais tarde, fechei a porta do meu escritório, andei de um lado para o outro e atirei coisas pela janela. Depois chamei meu advogado e disse: feche. O instinto de Kroc revelou-se um dos mais lucrativos exemplos de intuição empresarial dos últimos tempos. Alguns anos depois, a cadeia McDonald's dominava a indústria americana de fast food, gerando lucros anuais capazes de cobrir com facilidade o alto investimento inicial do empresário. O rei Kroc morreu em 1984 como um homem de negócio extremamente bem sucedido. No final de 1990, 30 anos depois de Kroc haver concordado com a proposta dos irmãos McDonald, os 11.803 restaurantes da cadeia haviam vendido um total de 84,5 bilhões de hambúrgueres e um número incalculável de milkshakes. Muitos empresários de sucesso fizeram fortuna seguindo suas intuições. Em 1906, por exemplo, o mago de Wall Street, Jesse Livermore, famoso por sua incrível habilidade de prever o comportamento do mercado de capitais, vendeu todas as ações da Union Pacific em um impulso de momento. Embora a empresa ferroviária fosse uma empresa sólida, algum dia depois, no dia 18 de abril, um terrível terremoto arrasou a cidade de São Francisco, destruindo quilômetros de trilhos e toneladas de equipamento da empresa. As ações despencaram, seguindo sua inexplicável intuição. Livermore conseguia salvar mais de 250 mil dólares em um piscar de olhos, uma soma extremamente alta para aqueles dias. O magnata Conrad Hilton também confiou na intuição, ou no que os amigos chamam de premonições de Cone, para construir seu império hoteleiro. Certa vez, ao participar de uma concorrência para a compra de um hotel de Steven Corporation, uma empresa de Chicago, o Hilton decidiu elevar o valor da proposta no último instante. Minha primeira proposta foi de 165 mil dólares, lembrou Hilton. Então algo fez com que um novo valor viesse à minha cabeça, 180 mil dólares, e fez as alterações necessárias. Quando os envelopes lacrados foram abertos, a oferta de Hilton era a mais alta, embora apenas 200 dólares acima das demais. Graças à intuição, ele ganhara o controle acionário do hotel, que acabaria por acrescentar mais de 2 milhões de dólares à sua já imensa fortuna. Um cético perguntaria o que tais impulsos misteriosos teriam a ver com as forças paranormais. Afinal, talvez as decisões tomadas por Kroc, Livermore e Hilton não passassem de felizes coincidências ou felizes pressentimentos. O bilionário do Texas, Ross Perot, que incentivava seus funcionários a confiar em seus instintos, acredita que a intuição mais é do que o conhecimento do negócio. Nada mais é do que o conhecimento do negócio. Significa estar apto a tirar proveito de tudo que se vê, sente e vivencia dentro de uma empresa. Na verdade, um jogo intuitivo no mundo dos negócios pode até parecer muito racional depois de ter acontecido. Aquilo que nos parece altamente intuitivo no momento em que está ocorrendo, na maioria das vezes transforma-se em simples bom senso ao fazermos uma retrospectiva, declara um executivo.
No entanto, cada vez mais pesquisadores e pessoas de negócio acreditam que essa intuição que leva ao sucesso não pode ser apenas bom senso. A opinião de pesquisadores e o testemunho dos próprios executivos, empresários envolvidos constitui prova suficiente de que algum poder psíquico pré-cognitivo torna-se capaz de antever o futuro. Hoje em dia, há uma tendência crescente para acreditar que a capacidade de utilizar tais forças extrasensoriais não se restringe apenas a alguns poucos místicos dedicados ao ocultismo. Tais habilidades seriam acessíveis a qualquer pessoa comum disposta a desenvolvê-las. Os físicos Douglas Dean e John Michalski foram dois ardentes defensores da existência de executivos dotados dessa percepção extrasensorial. Eles estudaram o fenômeno no início dos anos 60, quando eram professores da Faculdade de Engenharia de Newark, Nova Jersey. A pesquisa começou em um congresso de negócios realizado em Pocono Mountains, que durou 3 dias. Os pesquisadores pediram a 67 presidentes de empresas que adivinhassem um número de 10 dígitos, que seria depois selecionado ao acaso pelo computador. Os participantes foram divididos em 2 grupos. Presidentes altamente competitivos e dinâmicos do tipo tempo é dinheiro, e presidentes mais tranquilos do tipo deixar para amanhã o que poderia fazer hoje. A conclusão a que chegaram em seu teste pré-cognitivo foi que os presidentes do primeiro grupo conseguiram obter resultados acima da probabilidade teórica, enquanto os do segundo ficaram um pouco abaixo. Mais tarde, Jim e John compararam tais resultados com a capacidade dos participantes de obter lucros para suas empresas e descobriram que aqueles que se mostravam aptos e pelo menos dobrar tais rendimentos eram dotados de uma sensibilidade intuitiva 43% maior do que os demais, que consequentemente geravam lucros menores. Mais uma década depois, Weston Argo, professor de ciências políticas da Universidade do Texas, em El Paso, chegou a resultados semelhantes ao testar mais de 2.000 gerentes. Em um estudo completado de 1982, Argo concluiu que os gerentes mais categorizados tendiam a utilizar melhor de seus dons intuitivos dos que os de nível médio ou inferior. Incidentalmente, Argo descobriu também que em qualquer nível administrativo as mulheres mostravam-se mais eficientes do que os homens ao aplicar sua intuição ao trabalho, e mesmo acontecendo com os profissionais de origem asiática. Posteriormente questionados acerca de suas habilidades intuitivas, todos os executivos envolvidos na pesquisa de Argo, exceto um, reconheceram confiar na intuição para tomar decisões empresariais importantes. Acredito na força de minha intuição na maioria das decisões que tomo, disse um deles, sejam eles grandes ou pequenas. Jim e John chegaram à conclusão semelhante quanto à aceitação de tais habilidades por parte dos profissionais por eles testados. Quando perguntado se acreditava ou não em percepção extrasensorial, 48 dos 67 participantes, ou seja, 2 em cada 3, corresponderam afirmativamente. Acredito por uma razão, utilizo-a no meu trabalho, declarou com convicção um dos entrevistados. O eletroquímico e pesquisador Douglas Dean e seu parceiro, o engenheiro John Michalski, preparam-se para uma experiência de telepatia em 1967. O plastimógrafo, ligado a um encaixe adaptado ao indicador de Michalski, mede o volume de sangue circulante em seus dedos cada vez que sua atividade mental cálculos aritméticos ou relembrar o nome desvia fluxo sanguíneo para o cérebro. Eles pretendiam descobrir se o volume de sangue de um receptor diminui em função do pensamento de outra pessoa. Na experiência do plastimógrafo, Jim tentava, a intervalos aleatórios, transmitir o nome de uma pessoa ou um cálculo mental ao receptor, que estava em outra sala. Um gráfico registrava as quedas no volume de sangue do receptor, o que ocorria com frequência nos momentos de concentração. O estudo sugeria que os poderes psíquicos poderiam ser verificados experimentalmente em uma primeira fase.
Muitos profissionais sentem-se constrangidos em admitir a percepção extrasensorial ao falar de intuição nos negócios. Preferem termos mais aceitáveis, tais como sexto sentido, feeling ou pressentimento. Alguns deles, bem como as empresas para as quais trabalham, relutam em admitir que encorajam qualquer tipo de comunicação psíquica em seu ambiente de trabalho, insistindo em conservar-se no anonimato quando falam do assunto. Em um artigo escrito para uma publicação do setor financeiro, Boardroom Reports, Agro garante a seus leitores que talvez não aceitem fenômenos psíquicos, que a intuição nada mais é do que um processo lógico baseado parte em fatos, parte na educação e parte na experiência e nos sentimentos. Em seu livro, em 1984, Gerenciamento Intuitivo, Argo cita o psicólogo francês Vaughan, que define a intuição como meio de saber, de reconhecer as possibilidades em qualquer ocasião. Percepção extrasensorial, clarividência e telepatia fazem parte da função intuitiva. Masatoshi Yoshimura concorda. Ex-presidente da Sanyo Chemical Indústria de Tóquio, onde é comum o emprego da intuição em transações comerciais. Yoshimura acredita que raras pessoas nascem com o dom de percepção extrasensorial, mas qualquer pessoa comum pode adquiri-la através de treinamento intensivo. Ao enfrentar a experiência e conseguir superá-las, o ser humano desenvolve a habilidade de ver as coisas como elas realmente são, prever o comportamento alheio e decifrar mensagens transmitidas por outros meios, que não a verbal. Isso tudo é uma forma de visão interior, de premonição, de telepatia ou de precognição, um conhecimento que resulta de um complexo trabalho do superconsciente. Apesar da subvalorização do processo racional do pensamento ocidental, a intuição e seus elementos paranormais ainda não foram totalmente analisados. Baruch Spinoza, filósofo holandês, descreveu a intuição como um meio superior de conhecer a verdade suprema, sem o uso do conhecimento prévio da razão. Em 1841, Ralph Waldo Emerson escreveu: a sabedoria básica é a intuição. Todas as coisas encontram sua origem comum nessa força profunda, o último fato inacessível à análise. Jazemos nos braços de uma imensa inteligência, somos receptores de sua verdade, órgãos de sua atividade. Uma posição menos formal é dada pelo americano Buckminster Fuller, filósofo moderno e homem de negócio. Segundo ele, a intuição nada mais é do que uma pescaria cósmica. Ele estudou o problema enfrentado pela maioria das pessoas na hora de transformar tais flechas instantâneas em ação prática. É preciso pescar o peixe assim que se sente a fisgada, advertiu Fuller. É muito fácil ter um pressentimento, depois acender um cigarro e esquecer o assunto. A maioria dos empresários executivos que admite utilizar suas habilidades intuitivas parece concordar que elas envolvem uma espécie de sensibilidade pré-cognitiva, inconsciente do que irá acontecer. Sinto bem aqui, diz o presidente da Phillips Petroleum Company, William Keller, apontando o estômago. E é muito forte. Às vezes é tão forte que chego a sentir como um fato. Conrad Witt descreve de outro jeito, quase a mesma coisa. Após um processo lógico, ele espera a resposta interior. Quando eu tenho um problema e já fiz tudo o que podia para compreendê-lo, mantenho-me concentrado, ouvindo uma espécie de silêncio interior. De repente algo acontece, eu sinto a resposta certa. O mundo americano dos negócios começa a aceitar o fato de que a intuição, além de ser útil, pode ser adquirida. É possível que ainda leve algum tempo até que a parapsicologia empresarial se torne uma rotina de trabalho. Mas um número cada vez maior de empresas vem contratando técnicos da intuição para treinar seus funcionários, capacitando-os a utilizar suas habilidades intuitivas no trabalho. William Kautz é um deles, fundador do Centro de Intuição Aplicada de São Francisco, uma instituição sem fins lucrativos, que se dedica à pesquisa e treinamento da intuição. Kautz diplomou-se no Massachusetts Institute of Technology, MIT, sendo um cientista da área da computação, antes de fundar o Centro de Intuição Aplicada. Em 1978, Kautz trabalhara durante 34 anos em uma empresa de pesquisa da Califórnia, em uma equipe que projetou os primeiros computadores dotados de unidade central de processamento. Nos anos 70, seus interesses mudaram. Ele passou a estudar a intuição, queria saber de onde vinha a criatividade. Lembra ele? Comecei a ler sobre o assunto, surpreendi-me ao descobrir que nem sempre as ideias brilhantes resultam no pensamento lógico, embora elas sejam importantes. Na maioria das vezes, os cientistas responsáveis por grandes descobertas tiveram ideias repentinas.
quase como flashes súbitos. Isso me fez pensar em algum processo mental que gerasse informações. Esse conhecimento direto é a intuição. William Kautz possui uma empresa em São Francisco, o Centro de Intuição Aplicada para prestar serviços intuitivos a grandes corporações. Ele usa um grupo de famosos canalizadores para prever não apenas o rumo dos negócios, mas também descobertas científicas, situações geopolíticas, tendências na educação e hábitos na vida. Em 1987, Kautz previu que a área da intuição aplicada atingiria um grande desenvolvimento nos anos 90. Kautz acredita que as sociedades ocidentais, tiranizadas pela objetividade dos fatos, têm negligenciado de maneira desalentadora o estudo de tal habilidade. O objetivo bloqueia o acesso a poderes como sensibilidade e percepção, tão conhecidos dos antigos filósofos e tão enfatizado pelas modernas culturas orientais. Ele sugere um modelo da mente com 3 círculos concêntricos. O âmago de cada consciência humana é cercado por uma área ainda maior da subconsciência individual, e o conjunto todo é abrangido pelo que ele chama de superconsciência, ou seja, o reservatório de todo conhecimento, de toda experiência humana, real e potencial. A superconsciência de Kautz, tal como a do executivo japonês Masatoshi Yoshimura, funciona como o elo que une toda a raça humana, eliminando os obstáculos decorrentes de nossa insistência em lidar apenas com a razão e a lógica. Podemos manter-nos em contato com essa consciência superior, que nos possibilita abrir as janelas do futuro. Assim, além de ensinar os executivos, ele liga-se a essa consciência maior. Kautz também utiliza suas próprias habilidades intuitivas para orientá-los no que diz respeito ao futuro de suas empresas, ou seja, como o produto será aceito no mercado, ou se essa empresa deve ou não ir à procura de novos mercados. Kautz descreve tais previsões como profecias de amplas perspectivas e direções, ao contrário do que ocorre com as previsões paranormais específicas. As habilidades pré-cognitivas de Kautz fizeram dele um indivíduo profundamente sensível. Certa vez, quando respondia a perguntas do presidente e outros membros da diretoria de uma grande empresa japonesa, Kautz foi tomado por uma súbita e desconfortável sensação. Pressentiu que um dos presentes estava desviando os fundos da empresa e mencionou o fato a seus interlocutores, que, horrorizados, ordenaram o início imediato da investigação, que de fato acabou por revelar o autor do delito. Embora recente, a ideia de que as habilidades psíquicas podem contribuir para o sucesso financeiro de uma empresa tem sido um tema frequente no mundo dos negócios. Na verdade, alguns famosos empresários costumam recorrer a paranormais para entender seus próprios pressentimentos. Cornelius Vanderbilt e J.P. Morgan, financistas americanos do século XIX, consultavam clarividentes e cartomantes. O bilionário do petróleo, Hunt, também recorria a paranormais antes de realizar suas multimilionárias transações. E consta que o Walt Disney, o magnata do entretenimento, consultava um astrólogo para orientá-lo quanto aos melhores momentos para assinar contratos ou introduzir novos produtos no mercado. O mercado de ações é excelente para testar a eficácia da percepção extrasensorial, e muitos esperançosos especuladores vivem testando novos esquemas, mas alguns deles recorrendo a estratégias sem qualquer fundamento lógico ou racional, obtém sucesso tão incríveis, muito além dos limites da casa, que é difícil afastar a hipótese de poderes paranormais. Jesse Livermore, um mago de Wall Street que confiou em sua intuição e ganhou uma fortuna ao vender ações da Union Pacific, demonstrou um excepcional talento para prever o comportamento do mercado de capitais. Filho de um fazendeiro pobre de Massachusetts, Livermore foi para Boston em 1893. Ainda adolescente, aceitou o primeiro emprego que encontrou pela frente, o de vendedor de uma corretora de valores. Segundo o jornalista Max Gunther, em seu livro de 1971, Wall Street Magia, Livermore logo descobriu que tinha uma queda para adivinhar as altas e baixas do mercado financeiro, por pura diversão. Começou a registrar suas previsões no quadro onde ficavam expostas as cotações do momento. Desenhava setas minúsculas que apontavam para cima ou para baixo, para indicar a flutuação dos preços. A princípio, seus chefes pareceram divertidos com os desenhos, mas acabaram atônitos com a exatidão das previsões.
Céus, rapaz, exclamou um deles. Se eu acertasse tanto quanto você, já teria comprado a cidade de Boston. Como consegue isso? Perguntou. Não sei, respondeu Livermore. É uma sensação que tenho sempre que vejo uma ação subir ou descer. Depois de um certo tempo, é como se eu já soubesse o que vai acontecer em seguida. Quando os diretores da corretora pediram a Livermore que parasse de desenhar suas setas, temendo que o nome da empresa fosse associado à prática de magia, o jovem decidiu testar sua intuição com o dinheiro de verdade. Pediu $10 emprestado a um colega e comprou ações da Burlington Railroad. Ao vendê-las poucos dias depois, havia ganhado cerca de $3. Ao reembolsar o amigo, Livermore reinvestiu os $3 e rapidamente conseguiu dobrá-los. Em um prazo muito curto, ele ganhara mais de $2.500. Reconhecendo então que sua habilidade não podia ser apenas casual, Livermore decidiu sair de Boston e ir para Nova York, com o objetivo de jogar o tempo integral na Bolsa de Valores de Wall Street. Ele estava com 21 anos de idade. Jesse Livermore, um milionário corretor de valores, aparece aqui com a primeira de suas 3 mulheres. Ele usou seus poderes de pré-cognição para transportar uma ação de $10 em bens que incluíam um apartamento da Park Avenue de Nova York, um imóvel em Long Island e um vagão de trem particular. O vidente inglês Malcolm Besant, diante da Bolsa de Nova York, ele presta serviço a investidores profissionais e também pesquisa a área do sonho da telepatia. Conta-se que ele previu a destituição de Margaret Thatcher em novembro de 1990 e a duração da Guerra do Golfo de 1991. Anos mais tarde, em seu livro autobiográfico Como Negociar na Bolsa, Livermore tentou explicar sua habilidade aparentemente irracional de prever o comportamento do mercado de valores. Houve momentos, escreveu ele, em que eu me sentia inquieto. Depois do fechamento do mercado, não conseguia dormir durante a noite, sentia a mente perturbada. Parecia que algo de sinistro estava prestes a acontecer. Curiosamente, em seus últimos anos, devido ao senso intuitivo de Livermore em relação ao mercado, deixou de funcionar. No início de outubro de 1929, ele pressentiu algo estranho no ar, mas não soube de que atitude tomar. Devo estar envelhecendo, comentou com um amigo. Já não me sinto seguro, tenho a sensação de que o mercado irá passar por transformações radicais ainda este mês. No entanto, não sei o que fazer. Livermore não tomou qualquer atitude, apenas esperou. Algumas semanas mais tarde, precisamente em 29 de outubro, aconteceu a famosa Terça-feira Negra, a pior quebra da história do mercado de capitais. Livermore perdeu tudo que tinha e foi à falência. Nos 10 anos seguintes, lutou para reconstruir seu império, pedindo de novo dinheiro emprestado a um amigo, mas não conseguiu. Como ele próprio reconheceu, perder aquele algo a mais. Falido e desesperado, o ex-magnata de 62 anos de idade entrou no bar de um hotel de Nova York em uma tarde fria de dezembro de 1940. Pediu 2 drinks, foi ao banheiro dos homens e suicidou-se. Para orientar investidores na bolsa, o sensitivo sueco Olof Johnson concentra-se na pergunta feita e em um determinado momento do futuro. Em seguida, eu me elevo a um nível de consciência no qual o tempo não existe e avança até o momento onde gostaria de estar. Lá, ele vê a situação no futuro real. Outros empresários que jogaram com sucesso na Bolsa de Valores não hesitaram em extrair seu êxito, não hesitaram em atribuir seu êxito às habilidades paranormais. Theo Tuley, viúvo e aposentado no final dos anos 50, resolveu arriscar $3.000 que lhe haviam sobrado de suas economias no mercado de ações. O jornalista Gunter conta que Tuley tomara consciência de seus poderes paranormais ainda na infância, ao pressentir que alguém
ia dizer antes que a pessoa houvesse pronunciado qualquer palavra. Quando ficou mais velho, ele decidiu que era tempo de utilizar suas misteriosas habilidades em benefício próprio. Seguindo seus pressentimentos, Tully começou a comprar e vender ações com um sucesso incrível. Em 1958, por exemplo, comprou ações da Inland Steel por $25 cada um e vendeu por $53. Um ano mais tarde, em 1962, comprou ações da Kinney National por $9 e vendeu por $22. No momento em que iam cair, baixando para $15. Em 1970, ele transformaram suas pequenas economias na impressionante quantia de $800 mil. Tully, que vivia em um hotel modesto no lado leste de Manhattan, caminhava todos os dias a pé por Wall Street para capturar a aura, dizia ele, para descrever sua inexplicável sensação de que iria acontecer no mercado de capitais. Minha teoria é que faço aqui uma espécie de telepatia de massa, explicou certa vez a um repórter. Qualquer coisa que vai acontecer no mercado amanhã já está decidido hoje na mente das pessoas. Os números que aparecem nas telas todos os dias são o resultado do que as pessoas pensaram no dia anterior, na semana anterior e no mês anterior. Portanto, se existe um meio de descobrir o que essas pessoas estão pensando, se houver possibilidade de medir a soma total de todos esses milhões de pensamentos, então saberemos quais números aparecerão nas telas. Tully considerava sua cabeça como uma espécie de estação receptora que captava todos esses milhares de pensamentos. Assim, quando dava seu passeio diário pelas calçadas de Wall Street, ia ouvindo seus pressentimentos para depois chamar seu corretor e transmitir as instruções a respeito de quais ações comprar ou vender. Ele dizia que raramente errava. Muitas pessoas que não possuem essa fé em seus próprios pressentimentos procuraram a orientação de paranormais para jogar no mercado de ações. Em 1967, a revista Newsweek publicou que vários investidores de Chicago estavam seguindo a orientação do Sensitive of Johnson. Johnson corre o dedo pela lista de ações no jornal e, quando sente algo diferente, para e anota o nome da ação. Registra o repórter da Newsweek. Sabe-se que Johnson levou os investidores a adquirir ações de empresas pequenas e pouco conhecidas que rapidamente duplicaram ou até mesmo quadruplicaram de valor. Em Nova York, a sensitiva Shawa Robbins contou a um entrevistador, certa vez em 1988, que aconselhava de 5 a 10 investidores por semana. Shawa, com 46 anos de idade, dizia que sua mãe e sua avó também possuíam poderes paranormais. Ela afirmava que as informações lhe eram transmitidas através de sonhos, de visões e do tradicional bom senso. Embora ela declare ter ganhado dinheiro nas bolsas de ações, não acertou alguma das previsões que fez em programas de rádio locais e em sua autobiografia em 1980, À Frente de Mim Mesma, Confissões de uma Sensitiva Profissional. A verdade é que os fenômenos psíquicos não são uma ciência exata, disse Robbins com franqueza. Às vezes eu erro, só isso. Talvez Robbins queria dizer que os poderes paranormais não têm fundamento científico. Mas esta não é a opinião de Kate Harary, um psicólogo sensitivo de São Francisco, que em 1982 ajudou um grupo de investidores a ganhar mais de $120 mil no mercado de prata. Harary não empreendeu esse projeto, que foi relatado no seriado de televisão chamado Nova, apenas para os investidores ganhar dinheiro, mas também para provar uma teoria científica. Ele e mais 2 colegas, o físico Russell Targ e o empresário Anthony White, haviam acabado de fundar a Delphi Associates, uma empresa cujo nome homenageava o local famoso do oráculo grego, para onde as pessoas ocorriam em busca de conselho dos deuses. O objetivo da empresa era orientar pessoas de negócio para que conseguissem utilizar no próprio trabalho dons paranormais inatos. Os 3 pesquisadores desejavam descobrir se o fenômeno psíquico conhecido por visão à distância, que aparentemente envolvia habilidades pré-cognitivas, podia ser utilizado para prever alterações no mercado de capitais. As experiências com o mercado de prata prolongaram-se por 9 fins de semana consecutivos, seguindo um complicado sistema elaborado pelos sócios. Toda quinta-feira pela manhã, Targ telefonado para Harary, que estava em seu apartamento, pedindo-lhe para descrever um objeto que ele deveria receber na tarde de segunda-feira seguinte, depois do fechamento do mercado. Em seguida, Targ telefonava para White, que devia escolher ao acaso 4 objetos comuns da casa, tais como um lápis ou uma forma de bolo, que simbolizariam um dos 4 prováveis movimentos do mercado de prata: subir ou baixar menos de 25 cents, ou subir ou baixar mais de 25 cents. Feitas as escolhas, Targ descrevia para White o objeto visto por Harary, e ambos decidiram se a descrição combinava com um dos 4 objetos selecionados.
Caso não combinasse, a cessão era considerada um fracasso. Caso desse certo, Targ instruiu o corretor de valores para comprar ou vender prata, de acordo com o objeto descrito. Na segunda-feira, depois de conhecidas as flutuações reais do mercado da prata, o objeto que representava tais variações seria entregue a Harary. Durante cada uma das 9 tentativas sucessivas, o objetivo vislumbrado por Harary combinara com um dos objetivos escolhidos por White, prevendo a flutuação do mercado no fim de semana. E o que era mais importante, sempre que a previsão dava certo, os investidores ganhavam dinheiro. Portanto, Harary conseguia realmente prever o futuro, profetizando em cada uma das 9 quintas-feiras como estaria o mercado de prata na segunda-feira seguinte. A pressão era intensa, lembrou Harary mais tarde. Eu conseguia manter-me calmo e lúcido durante os testes, mas não queria continuar participando deles indefinidamente. Quer dizer, eu senti que precisava de um período de descanso. De fato, as tentativas posteriores não deram certo. Segundo suas próprias declarações, Harary sentia-se cansado e aborrecido com o projeto e começou a experimentar um deslocamento. Problema comum em experiências paranormais. O vidente continuava a receber impressões mentais dos objetos, mas as imagens não se relacionam necessariamente com o experimento. Assim sendo, os sócios da Delphi Associates insistiam em dizer que os fracassos posteriores de maneira nenhuma invalidavam os sucessos iniciais, mas antes chamavam a atenção para a importância de continuar pesquisando as fronteiras desse fenômeno. É preciso mostrar que tais habilidades podem ser úteis, disse Harary, tentando explicar a dedicação dos 3 pesquisadores ao trabalho. Temos que provar que os fenômenos paranormais não são uma realidade apenas em publicações científicas, mas também no Wall Street Journal. Conselhos nas cartas. Nos negócios, sempre uso tarô, disse Anita Smith, sensitivo do Arizona. É mais objetivo. Anita orienta seus clientes em relação ao mercado de capitais, esclarece dúvidas quanto ao melhor momento para investir e aconselhar sobre possíveis negócios com sócios. Em resposta a essa última questão, segundo ela, o tarô exposto à esquerda manda seguir em frente. Na fileira de cima, a carta do centro é a libertação. O sol significa atingir o objetivo. À esquerda dele está o passado recente. A asa de paus indica um momento favorável, mas a carta está invertida. Isso mostra que há um obstáculo a ser ultrapassado, que é revelado pela carta da extrema esquerda. A estrela significa que você deseja fazer isso sozinho, mas não deveria. À direita do sol está o futuro. O 5 de paus mostra o cliente lutando mesmo quando não precisa fazê-lo. A seguir, a imperatriz invertida representa temores ocultos de lidar com uma mulher forte, talvez uma sócia em perspectiva. Na segunda fileira, o 7 de espadas invertido adverte contra discussões. O 3 de copas invertido refere-se à dificuldade de confiar no próximo, mas sua posição sobre o sol diz que este é o momento de fazer isso. A última carta da fileira, a 8 de espadas invertido, ilustrando em uma mulher que parece aprisionada embora esteja livre, lembra que os contratos podem ser alterados. A última carta em exposição revela o resultado final. Se estiver de cabeça para baixo, significa que o projeto não é bom, adverte Smith. Nesta configuração, os amantes, a carta da parceria perfeita, indica que o momento é favorável para iniciar uma sociedade. Visões sem fronteiras. Posso sentir o cheiro dos amendoins. É o zoológico? Perguntou o parapsicólogo Kate Harary, receptor de um teste de visão à distância realizado em 1983. Harary, autor de esboços acima, participava de uma das últimas experiências da Delphi Associates, descrevendo o local que não conhecia. Apenas 4 meses antes, a Delphi Associates tentara prever a movimentação do mercado de prata através da visão remota. Embora os 9 primeiros testes tenham sido bem sucedidos, Harary não os considerou suficientemente científicos. Assim, quando o grupo voltou
a reunir-se em março para prosseguir as pesquisas, a primeira medida foi criar controles mais rígidos. Nas experiências anteriores, Harari identificou objetos que lhe eram entregues por tag. Alguns dias depois, nos novos testes, Harari deveria tentar visualizar um local que ele e outro participante visitaria dentro de alguns dias. Um pesquisador escolhia sozinho uma rede de 4 locais prováveis. Logo depois de Harari registrar suas impressões, cada local representava uma flutuação no mercado de prata, elevação ou queda, com diferença de 25 cents. Ao começar a visualização do primeiro local, Harari logo pensou que era um zoológico. Ao perceber que estava cometendo o clássico erro de interpretar suas impressões em vez de simplesmente descrevê-las, Harari escreveu a palavra ruído, termo usado para indicar uma interpretação. Harari continuou a concentrar-se até encher 3 páginas com cenas que pressentiam, tais como uma bola sendo atirada de um lado para o outro, cercas, água, uma ponte e uma estrela sinuosa. Ao final da sessão, Targ e Wade tentaram descobrir qual seria o lugar indicado para desenhos de Harari. Embora declarasse não ter sofrido influência da interpretação inicial do receptor em relação ao zoom, os juízes decidiram que as imagens realmente representavam o zoológico local. Um dos 4 alvos prováveis fizeram uma transação no mercado de prata com base na variação correspondente ao zoológico. Não deu certo. Se houvesse optado pelo clube de Malibu ou de minigolf, como Harari sentiu que deveria ser, o negócio teria sido lucrativo. Os sócios ficaram desapontados com os resultados, mas tentaram outra vez. A segunda experiência também resultou em fracasso. Logo, o grupo decidiu interromper os testes e a Dalf Associates deixou de existir. Embora seus fundadores não houvessem desistido da ideia de que a visão à distância poderia ser de grande utilidade na área dos negócios, eles declararam que as falhas certamente nos motivaram para prosseguir nas pesquisas antes de voltarmos ao mercado de trabalho. Estudos posteriores mostraram que a visão à distância, apesar de subjetiva, pode ser também extremamente precisa, o que faz dela um oráculo confiável no que diz respeito ao mercado de capitais. No entanto, as probabilidades de que seja aceito por uma sociedade essencialmente cética são extremamente pequenas. O mesmo pode ser dito em relação a 2 outras antigas artes paranormais, ocasionalmente utilizadas por especuladores ávidos de dominar o mercado: tarô e magia. O tarô, o praticante baseia-se em 78 cartas ilustradas para sugerir respostas para perguntas específicas, tais como as variações de uma determinada ação, por exemplo. Até hoje não há qualquer estudo científico que possa comprovar a eficiência do tarô aplicado ao mercado de capitais, mas circulam de vez em quando boatos em Wall Street acerca de pessoas que fizeram verdadeiras fortunas recorrendo a ele. Em seu livro Wall Street Magia, Max Gunther conta a história de um homem que entrou no escritório de Mart Tresley, corretor de valores de Beverly Hills, em uma tarde de 1966, trazendo à mão um cheque de pouco menos de $5.000, que correspondia a todas as suas economias. Ele queria investir tudo em uma pequena e pouco conhecida empresa de Minneapolis, chamada Control Data, cujas ações vinham se desvalorizando continuamente há quase 3 anos, quando Tresley lhe perguntou o motivo de querer arriscar todo o dinheiro em uma empresa tão problemática, balbuciou tarô e desapareceu. Apesar de descrente quanto ao sucesso da transação, Gunther fez o que o homem lhe pediu: investiu $5.000 em ações da Control Data, que estavam valendo cerca de $30. Para a surpresa de Tresley, elas começaram a subir de maneira assustadora, chegando a $165 no período de 6 meses. A essa altura, o praticante de tarô retornou ao escritório de Tresley para retirar seu capital, que na ocasião valia mais de $60.000. Ele havia quadruplicado seu investimento inicial. Tresley nunca mais ouviu falar dele. Alguns paranormais tentam prever o comportamento instantâneo do mercado de capitais através do tarô. Outros pretendem influenciar o movimento das ações e de seus próprios poderes psíquicos, com seus próprios poderes psíquicos. Mais uma vez, Gunther
tem um caso para contar. Ele relata que, em uma convenção de magos da qual participou, os integrantes usaram suas habilidades para fazer com que o valor de uma ação viesse a subir na semana seguinte. A ideia consiste em colocar uma determinada ação na mente de vários investidores, de modo que eles a comprem e provoquem com isso uma alta. Declarou um deles a Gunther. Ele carregava um cartaz na qual se lia o nome de uma empresa, com grandes letras vermelhas, atravessando uma estrela branca. A convenção faz isso. Continuou ele, para imaginar a estrela brilhando no céu escuro, com o nome da companhia sobressaindo em vermelho. Na semana seguinte, a ação dessa empresa havia subido 25%. Segundo Gunther, os magos haviam comprado 500 cotações da ação, obtendo lucro de $2.500 em apenas 5 dias. Visão à distância, magia e leitura de tarô ainda estão longe de ser aceitas pela maioria das pessoas de negócios e jogadores das bolsas de valores. Mas a astrologia tornou-se um fato quase respeitável para muitos corretores e empresários que seguem as orientações de um pequeno, porém crescente grupo de auto-intitulado astroeconomistas. Os praticantes dessa disciplina não se consideram paranormais, nem julgam que seu trabalho tenha algo a ver com o misticismo. Simplesmente acreditam que os movimentos das estrelas e dos planetas liberam energia que afeta toda a atividade humana sobre a Terra, inclusive o mercado de capitais. Os astroeconomistas podem não ser julgados paranormais, mas para os leigos, sua linguagem enigmática, as teorias esotéricas que defendem emprestam-lhes uma aura de coisa do outro mundo. Para os que acreditam, no entanto, a astroeconomia é apenas um negócio. Uso mapas astrológicos para determinar o momento. Observa um executivo, vice-presidente de uma importante corretora de valores de Michigan. Eles nos dizem quando o mercado está suscetível a mudanças. E 80% dessas alterações realmente acontecem dentro de 1 ou 2 dias. Tal como o uso de paranormais em transações comerciais, a utilização dos astros para prever as flutuações do mercado não é recente. Um dos primeiros a utilizar a astrologia para comprar e vender ações foi o místico W.D. Gunn, nascido em 6 de junho de 1878 em Lufkin, uma cidade algodoeira do Texas. Gunn começou a investir no mercado de algodão aos 24 anos de idade, utilizando-se para tal de um esquema fundamentado na astrologia da Babilônia, do Egito e da Caldeia, além de outras fontes seculares, inclusive a Bíblia, Elementos, o grande tratado da matemática do grego Euclides. Em 1908, Gunn mudou-se para Nova York, onde montou uma corretora de valores em Wall Street e passou a utilizar seus mapas para atuar em dezenas de mercados, desde a cebola até o petróleo. Gunn ganhou fama instantânea. Em dezembro de 1909, um boletim de cotações de investimento no mercado de capitais descreveu suas surpreendentes habilidades. Durante o mês de outubro de 1909, em 25 dias de mercado, dizia a reportagem, o Sr. Gunn realizou, na presença do nosso representante, 286 transações a curto e a longo prazo. 264 dessas transações resultaram em lucros, 22 em perdas. O capital com a qual ele operava dobrou 10 vezes, o que significa que ao fim do mês ele obtivera 1000% de sua margem inicial. Gunn era um estudioso sério dos astros, mas incluía uma série de fenômenos naturais, no que ele chamava de lei natural da vibração. Essa lei, segundo ele, regia todos os acontecimentos sobre a Terra, inclusive as altas e baixas do mercado de capital, tal como as outras leis naturais, podia ser matematicamente calculada e utilizada para prever o futuro. A partir disso, ele concluiu que os mercados são cíclicos e que o período em que uma determinada ação permanece em baixa é diretamente proporcional ao tempo em que permaneceu em alta e ao preço pela qual era negociada quando em alta. Tudo na vida baseia-se na proporção exata e num relacionamento perfeito. Escreveu: não há acaso na natureza, porque todas as coisas são regidas por princípios matemáticos do mais alto grau. Gunn descreveu seu sistema para determinar os ciclos dos mercados em inúmeros livros e publicações, mas seu estilo era tão confuso que ficou difícil para a maioria de seus seguidores decifrar e reproduzir seus métodos.
mas os que conseguiram captar os exóticos e complicados ensinamentos continuam a segui-los com entusiasmo, assessorado por elaborados programas de computador e talvez estimulados pelo fato de que, quando Gunn faleceu em junho de 1955, Wall Street lhe possibilitara acumular a incrível quantia de 50 milhões de dólares. Esse mapa astrológico baseou-se na data da incorporação da empresa Beatrice Foods, segundo Grace Morris, astróloga de Chicago. O Sol, no signo de Escorpião, na 10ª casa. O setor com o número 10 no ciclo interno indica lutas pelo poder. O planeta Saturno, que representa a estrutura da empresa, também está em Escorpião, mas na 9ª casa. O mapa da Beatrice Foods para 1º de janeiro de 1986 mostra Plutão, o planeta associado às lutas pelo poder, caminhando em direção à posição antes ocupada por Saturno. Em termos astrológicos, Plutão moveu-se em conjunção com Saturno. A 17 de abril daquele ano, o controle da Beatrice Foods passou para uma empresa bancária de Nova York. Enquanto Gunn começou cedo a confiar nos astros, David Williams, que por várias décadas foi considerado o papa dos astrólogos, dedicou-se a estudá-los muito mais tarde em sua vida. Williams já passava dos 50 anos. Vou contar a história dele depois. Os paranormais.